Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? É um prazer estar aqui apresentando para vocês esse projeto maravilhoso do Bravíssimo, que nessa edição está apresentando um passeio musical pela nossa música brasileira genuína. Hoje, essa noite, nós vamos vivenciar a alma do nosso povo, do nosso país, a alma brasileira, através destes dois gêneros genuinamente brasileiros, os choros e serestas. O choro tem uma história muito bonita no decorrer da história da música brasileira. Quando começou o século XIX, Rio de Janeiro virou a capital do Reino de Portugal. E isso foi uma coisa muito importante na época, porque, junto com os reis de Portugal, vieram músicos europeus com instrumentos, alguns novidades para os brasileiros. O piano veio no começo do século XIX, ninguém conhecia. E esses músicos trouxeram o cavaquinho, trouxeram o bandolim, trouxeram o clarinete, porque eles vinham acompanhando o rei com a sua corte para tocar as danças europeias que eles estavam acostumados a dançar nos seus bailes, que eram as valsas, as polcas, as quadrilhas, o shot, que a gente até já conhece muito bem entre nós brasileiros. Mas eles tinham um jeito de tocar e um jeito de dançar deles. Quando esses músicos chegaram no Brasil, tiveram uma surpresa, porque aqui eles viram músicos brasileiros que também tocavam para bailes e tocavam danças, mas eram outros ritmos, ritmos mais animados, com muita influência. Era uma música afro-brasileira, com os africanos influenciando bastante. Houve, então, uma troca maravilhosa. Os europeus trouxeram aperfeiçoamento musical para os nossos músicos. Em compensação, os nossos músicos ensinaram para os europeus a interpretar com expressividade, com alegria, com brejerice, que é próprio do nosso povo. Não demorou muito para os nossos músicos brasileiros começarem a tocar as valsas europeias, as polcas, as quadrilhas, mas do jeitinho deles, com muita criatividade, um estilo próprio, muita personalidade. Quando eles tocavam as valsas, eles punham muito sentimento na expressão. De repente, começaram a dizer, os chorões, porque eles tocavam chorado, choravam no cavaquinho, choravam no violão. E, quando era animado o ritmo, eles tocavam com muita alegria. Como eles começaram a ser chamados de chorões, de repente, a música, o jeito que eles faziam nas suas interpretações, começou a ser chamado de choro. E o choro composto, foi criado, inventado por músicos brasileiros, e até os dias de hoje se compõe choro, que é apreciado no mundo todo. Nós temos, no Japão, uma escola que estuda o choro e ensina os japoneses a tocar. Na Inglaterra, é a nossa música. Hoje, nós vamos ouvir muitos compositores brasileiros executados por grandes músicos brasileiros, que é o regional Julião Boêmio, que eu chamo ao palco esses músicos. Para participar de um grupo de choro, tem que ser músicos de alta qualidade. Por isso que a gente diz que são feras, cada um é uma fera no seu instrumento. Julião Boêmio está entrando aqui no palco com seu cavaquinho, o Ricardo Salmazo com seu pandeiro, o Vinícius Chamorro com o seu violão de 7 cordas, e vocês vão ter uma surpresa hoje com o Renan Bargato, a quantidade de instrumentos que ele toca. Nós vamos começar a primeira apresentação de um grande compositor brasileiro, Ernesto Nazaré.
ele compôs choros para o piano, porque o piano, quando chegou no Brasil, fez um sucesso incrível. E ele deu o título da obra, Apanhei-te Cavaquinho. Já no título, a gente já vê essa informalidade, essa alegria, esse espírito de brincadeira do brasileiro. Porque, na época, no começo do século XX, entre eles diziam isso, apanhei-te, te peguei, como se tivesse assim, a gente querendo passar, se colocar um amigo numa dificuldade, então, te peguei. Então, ele fez essa composição, Apanhei-te Cavaquinho. É o piano desafiando o cavaquinho. O piano tentou apanhar o cavaquinho, mas o cavaquinho se saiu muito bem. Chiquinha Gonzaga. Chiquinha Gonzaga, para orgulho nosso brasileiro, foi a primeira mulher no mundo a reger uma orquestra e uma banda. Proibiram ela de compor uma ópera, que era o que ela queria, por ser mulher. Mas ela deu a volta por cima e passou a compor operetas alegres, divertidas, e compôs uma série, um sucesso atrás da outra. Nós vamos ouvir duas obras desta fenomenal brasileira, Chiquinha Gonzaga. Primeiro, a modinha Lua Branca. Quando a gente fala modinha, a gente já sente que é uma música mais lenta, mais sentimental, e faz parte também do repertório de serestas. A seresta também é um gênero brasileiro, criado por músicos brasileiros. Eles absorveram uma tradição que os espanhóis e portugueses trouxeram para o Brasil, de sair na rua,
cantando, tocando violão ou um outro instrumento, e principalmente nas janelas das moças que eles queriam namorar, que eles estavam apaixonados. Trouxeram essa novidade, mas o brasileiro aperfeiçoou, melhorou e criou as serestas, como o Ricardo Trento comentou, que aqui em Medianeira se faziam essas serenatas. Então, a modinha Lua Branca fez parte de uma das operetas de Chiquinha Gonzaga, Forró Bodó. Vocês vejam os títulos maravilhosos que Ernesto Nazaré dava, a Chiquinha Gonzaga também. Na sequência, nós vamos observar a genialidade dessa compositora, que juntou o ritmo da polca europeia com o lundu, uma música toda de ritmo quebrado afro-brasileiro, e compôs o Corta-Jaca, que participou também, foi importante na sua opereta Zizinha Machixe. É o que nós vamos ouvir agora.
impossível a gente ouvir uma música como essa e não ter vontade de dançar e ficar feliz e alegre com a vida. Vamos ouvir hoje grandes compositores brasileiros. Ouvimos Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, que também fez uma coisa muito importante para as mulheres. Foi a primeira mulher a participar de um conjunto de choro. Sempre foi masculino e trouxe o piano. Ela é uma grande pianista. Pudemos ouvir essas duas obras com piano muito bonitas de Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga. Então, vamos ouvir agora um compositor muito importante na história da nossa música, que é Valdir Azevedo. Ele foi um grande instrumentista do cavaquinho. Quando os músicos brasileiros surpreenderam os europeus e formaram o primeiro conjunto de choro, eles formaram com violão, cavaquinho e a flauta. E o cavaquinho, com o violão, faziam o acompanhamento, e a flauta tocando a melodia. Veio Valdir Azevedo e deu importância para o cavaquinho, colocando ele como um solista dentro do grupo de choro. Vocês vão ver que maravilha as obras que nós vamos ouvir agora. Pedacinhos do Céu, que Valdir Azevedo dedicou para as filhas dele. E Delicado, um choro baião.
lindo, maravilha. Vocês viram o que é tocar chorando? Isso é música brasileira. Julião Boêmio com o Renan no bandolim choraram para nós. Julião Boêmio está entre os melhores músicos do cavaquinho do Brasil. É nosso paranaense. Palmas para o Juliano e para o Renan, que brilharam. Desculpe interromper, mas eu não aguentei não me manifestar diante de tanta beleza. Agora vamos para o delicado. Maravilha! Bravo! Bravo! Lindo demais. Vamos voltar para uma seresta. Dilermando Reis foi um grande compositor e um grande violonista brasileiro. As suas composições são tocadas até os dias de hoje. E nós vamos agora ouvir o destaque do fera Vinícius, do violão de 7 cordas, que é um instrumento muito presente na música popular brasileira. Tem uma nota grave, a 7ª corda, que mexe com a gente por dentro. Vamos ouvir Se Ela Perguntar, de Dilermando Reis.
lindo, muito lindo. Vinícius tocou chorosamente essa valsa de Dilermando Reis. E os europeus, os americanos, quando escutam isso, ficam loucos, porque nossa valsa dá de 10-0 na deles. Agora, um momento especial. Duas obras de Jacó do Bandolim. Só pelo nome dele já sabemos do que ele era fera, do bandolim. Deixou composições maravilhosas do repertório do choro. E por que eu estou assim repetindo que são feras que tocam em grupos de choro? Porque nessa obra de Jacó do Bandolim nós vamos ter a oportunidade de ver de que forma esses músicos tocam um choro. No meio da execução, nós vamos ver solos dos instrumentos, e quando o músico faz o seu solo, ele inventa na hora uma música da cabeça dele, que a gente chama de improviso. E é um destaque. E quando a gente ouve e percebe e sente aquele momento, a plateia pode aplaudir o improviso do músico. E nós vamos ter agora nessa apresentação alguns momentos. Temos nessas apresentações, que vão ser Noites Cariocas e Santa Morena, a participação da grande artista aqui de Medianeira, campeã mundial da gaita, que é a Mariane Franciscon. Eu chamo ela ao palco. Uhul!
Mariane. Bravo. Orgulho de vocês, né? Maravilhosa, Mariane. Chegamos em Pixinguinha, o grande nome da música brasileira. Desde menino, tocando com 15 anos, ele já trabalhava como músico profissional. Tocava flauta, clarinete, saxofone, compositor, conhecedor de música. O repertório de Pixinguinha é rico na nossa música. Agora, o destaque é da flauta. E voltamos para o nosso músico multi-instrumentista, que é o Renan Bargato, que agora vai solar na flauta Lamentos, de Pixinguinha. Grande Pixinguinha. Jacó do Bandolim foi aluno de Pixinguinha e de Ernesto Nazaré. Os músicos que querem fazer uma carreira e vão avançando na sua performance, eles vão sempre atrás dos melhores professores. E, dessa forma, essa corrente vai sendo passada o conhecimento, a inspiração de um para outro. Ricardo Salmazo, o percussionista do conjunto, além de percussionista, ele é cantor e compositor. E vai cantar para nós um samba-choro,
de Noel Rosa, outro grande compositor brasileiro, Último Desejo. Nosso amor, que eu não esqueço e que teve seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar, sem violão. Perto de você me calo, tudo penso e nada falo. Tenho medo de chorar. Nunca mais quero seus beijos, mas meu último desejo você não pode negar. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto e que o meu lar é o botequim e que eu arruinei sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Renan Bragato. Renan Bragato no bandolim. Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga se você me quer ou não, diga que você me adora, que você lamenta e chora a nossa separação. E as pessoas que eu detesto, diga sempre que eu não presto e que o meu lar é o botequim e que eu arruinei sua vida, que
eu não mereço a comida que você pagou pra mim. Bravo. Muito obrigado. Bravo, Ricardo. Lindo, lindo, lindo. Vocês acreditam que estamos chegando no final? Pixinguinha. A música de choro, ela é basicamente, ela é instrumental. Então, o Pixinguinha compôs lamentos que nós ouvimos e o seu célebre Carinhoso, que nós podemos dizer que é a canção nacional brasileira. Mais tarde, a música Lamentos, quem colocou letra foi, décadas mais tarde, o poeta brasileiro Vinícius de Moraes. E no Carinhoso, foi João de Barro que colocou a letra. E é com Carinhoso que nós vamos encerrar esse concerto com tanto amor, tanto carinho e tanta alegria que esses músicos, essas feras, nos proporcionaram hoje.
precisei da ideia. Agora, uma surpresa. Homenagem do Regional Julião Boêmio à nossa Tríplice Fronteira. Olha, eu tenho que me desculpar com vocês que eu cometi um engano. Eu anunciei a surpresa no horário errado. Nós acabamos de ouvir Jacó do Bandolim, Brasileirinho, que começa com essas notas do nosso hino nacional. Eu me enganei, mas palmas para o Brasileirinho. Agora é a surpresa da nossa Tríplice Fronteira.
Bravo! Bravo! Bravíssimo! Bravíssimo! Quero dizer para vocês que vocês têm uma futura artista aqui de Medianeira, que é a Júlia, que eu acho que está estreando hoje no palco, não, Júlia? Não? Já tocou outras vezes. Beleza. Futura artista de Medianeira. Eu estou com vocês. Eu acho que não dá para acabar já. A Mercedita pode tocar de novo. Vamos na Mercedita, que é um chamamé argentino, um ritmo próximo a nós aqui. Bravíssimo, bravíssimo. Pode vir para frente. Concordo. Podemos pedir o brasileirinho? Hein?
Que tal o brasileirinho de novo? Beleza. Desculpem, eu estou aqui me metendo, né? Mas por uma boa causa.
Então, foi um prazer a presença de vocês, o entusiasmo, a participação. E antes de encerrarmos formalmente aqui, eu vou chamar ao palco o senhor João Batista de Oliveira, o diretor de Cultura de Medianeira. Boa noite. Vocês gostaram? Que bom. Agradecer a presença de todos, né? Agradecer ao prefeito França, ao Evandro Mês, que nos deu essa chance, né, de mostrar esse talento, né? Músico muito renomados, né? Muito bons. Tá bom? E estender também a vocês que domingo, né, traga a sua família, traga seus vizinhos, que a gente vai ter grandes espetáculos, né? Domingo a gente vai ter cantatas de Natal com todas as oficinas e também os corais aqui de Medianeira. E no próximo, dia 19, a gente vai ter um grande espetáculo que a gente está preparando para vocês, né, para a criançada aí, no dia 19. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado aos músicos, a Liz, obrigado a Cibele, ao Trento, né, nosso agradecimento. E a gente vai continuar durante o ano que vem com o Bravíssimo.